Fala, minha torcida do Mengão, um bom dia para você que tá chegando aqui agora no nosso canal. Vamos atualizar aqui sobre o Fla-Flu, sobre a derrota do Flamengo em cima do Fluminense. Monique Danello vem trazendo todas as informações e fazendo uma análise técnica do que foi o jogo, de tudo que está rolando aí nos bastidores do Flamengo. Tem muita informação, então já chega deixando aquele likezão. E se você é novo aqui no nosso canal, corre lá, se inscreva, ativa o sininho de notificações, que assim você vai ficar por dentro de todas as notícias do nosso Malvadão. Sobre o jogo, quer falar alguma coisa? Porque assim, o Fluminense é uma pedra no sapato do Felipe Luiz, né? E desde 2019, o Fluminense é o time para o qual o Flamengo teve mais derrotas, né? Fazendo o recorte de 2019 para cá, que é essa geração mais vitoriosa, se eu não me engano, foram 14 jogos, né, de tropeços contra o Fluminense. Então, de fato, com o Felipe Luiz também, né, no comando, são 3 derrotas para o Fluminense. E ontem foi um Flamengo um pouco mais marcha lenta. É claro que também as circunstâncias ali do jogo, né? A drenagem do Maracanã sofreu bastante com a quantidade de água que caiu num espaço de 15 minutos. Vimos erros individuais no primeiro gol do Fluminense, o erro do Léo Ortiz na saída de bola, e no segundo gol, ali aquela confusão dentro da área que o Royal acabou dando uma assistência para o John Kennedy. Mas, para além disso, foi um dia assim, de marcha lenta do Flamengo, mais devagar. Não criou tantas oportunidades, não teve tantas finalizações. Até começou com um time, né, com algumas peças que não começaram o jogo contra o Vasco, mas também outras foram para o banco de reservas. Acho que o primeiro grande teste que a gente vai ver para valer é na quarta-feira contra o São Paulo, e aí, né, por conta desse resultado, a situação no Carioca ainda segue complicada, né? Pagando o preço do planejamento das primeiras rodadas de ir com o time sub-20, que acabou não conseguindo os resultados. O Flamengo segue na zona de rebaixamento, com um jogo a menos que todo mundo, e agora vai ter que ficar torcendo, né? Porque o Flamengo não tem como tirar ponto de nenhum desses oponentes, já que eles não se enfrentam dentro do grupo. Ontem o Vasco ajudou, ganhou o Boa Vista, que é uma das equipes que está ali na frente do Flamengo, mas tem muito jogo para rolar nessa rodada ainda, e na próxima do fim de semana, que o Flamengo não entra em campo, porque já jogou antecipadamente com a Portuguesa. A gente está vendo aí agora a assistência ali, né, por engano, do Royal para o John Kennedy. Ô, Monique, a galera na rivalidade aqui, cara, no chat tem rivalidade. Aí já colocam um histórico do confronto, que não é só 19 pra cá e tal. Mas a verdade é que realmente o Flamengo tem sofrido contra o Fluminense nos últimos tempos. Tem sofrido, é um fato, não adianta negar isso. Ô, Moniquinha, a gente vai colocar a sonora do BAP aqui, do presidente do Flamengo, falando do Paquetá. E aí eu queria que você nos atualizasse se teve alguma coisa nova, se teve algum fato novo. Tem aí, ô Piero, o BAP falando do Paquetá? Vamos lá. Não falo Flamengo, sobre negociações, né, sobre nomes ou sobre valores. Mas o que eu posso dizer é que nós estamos próximos. Hoje, e a diferença é a forma de pagamento que a gente vai fazer. Nós chegamos a um acordo em relação a vários aspectos, que eu julgo os mais importantes. E é interessante que, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que o Flamengo tem palavra e que o Flamengo cumpre com absolutamente tudo que ele combina. Então agora nós estamos diante de uma situação entre o torcedor, que fica dividido em querer fechar rápido isso, e o presidente, que tem responsabilidade com a instituição e com a nação, de não me comprometer com aquilo que a gente não vai poder cumprir, né? Então, como o Flamengo tem por hábito cumprir com todas as suas obrigações, nós estamos tentando colocar isso na mesa, que é melhor a gente ter certeza que a gente vai conseguir pagar e que o West Ham também vai receber. Então, é esse estágio que a gente está agora. Então, ô Monique, tá muito próximo agora. Agora são detalhes aí. O Flamengo refez a proposta ontem pela manhã, um pouco antes de eu conversar com o BAP aí nesse vídeo que a gente acabou de acompanhar, né? O BAP esteve presente ontem no evento da FIFA da Copa do Mundo Feminina, e foi na saída desse evento que ele confirmou a informação que a gente tinha dado mais cedo. O Flamengo reenviou a proposta, uma proposta agora de 41.250.000 euros
pouco mais de 41 milhões fixos. Não é mais naquele molde anterior de 35 fixos e 5 em bônus. Então, o Flamengo subiu um pouquinho o valor e mudou o molde da proposta, oferecendo o valor inteiro fixo. Só que uma questão que ficou pendente é em relação à forma de pagamento, mais especificamente a forma de parcelamento, porque há o entendimento de que esse pagamento será parcelado, mas o Flamengo gostaria de parcelar em algo ali cerca de 3 anos, e o West Ham pedia 18 meses, então, né, é uma questão de ajuste, no meu entendimento, de flexibilizar de um lado para o outro, talvez chegar num meio termo ali de 2 anos, 2 anos e meio, enfim, para desenrolar o negócio, mas depois dessa última proposta de ontem, é tudo visto com muito mais otimismo por todos os lados. A sensação que eu tenho, quando o Flamengo enviou a primeira proposta oficial de 35 mais 5, existia um otimismo do Flamengo de que tudo já tinha sido conversado, né? Que era mais uma questão do West Ham receber aquilo no papel, aquilo ser avaliado pelo jurídico, mas do lado do jogador não existia tanto otimismo porque eles viam o West Ham querendo mais ou querendo de outra forma. E agora não, agora, depois dessa proposta de ontem, há um otimismo geral de que o negócio possa se desenrolar nas próximas horas. Em uma outra resposta, o BAP depois me diz, olha, antes a gente conversou uma vez no mês, depois a gente falava ali semanalmente, todo dia, agora a gente está falando a todo momento, então pode ser que aconteça em 1 hora, 2 horas, em algumas horas, né, um dia, e aí por isso a expectativa muito grande de que o Paquetá possa desembarcar no Rio de Janeiro ainda essa semana e quem sabe até ficar à disposição no fim de semana lá na decisão contra o Corinthians na Supercopa do Brasil. Então, assim, há uma grande expectativa, uma onda de otimismo muito grande de ambas as partes de que o Paquetá pode viajar ainda essa semana para desembarcar no Rio. Ontem, André, depois, né, desse momento com o BAP de manhã, conversando com algumas pessoas no Maracanã, lá no Fla-Flu, nos bastidores, né, tudo faz parte desse jogo de paciência, né? Uma pessoa estava me dizendo assim, primeiro eles não queriam vender, eles não vendiam. Depois eles vendiam, mas não vendiam por aquele valor. Depois eles vendiam por aquele valor, mas não liberavam agora. Depois eles liberavam agora, mas não aceitam o formato do parcelamento. E assim é esse jogo de paciência que deixa o torcedor do Flamengo, obviamente, muito ansioso. O Flamengo está numa posição de que, sim, quer muito o Paquetá para agora, mas se o Paquetá demorar mais 1, 2, 3 semanas, o Flamengo vai tocar a sua vida com o seu elenco, porque o próprio BAP me disse ontem também, ele falou, eu não vou mais trazer jogador agora para reforçar esse elenco, não dá para eu ir lá e buscar um jogador aleatoriamente no mercado, porque é um elenco muito forte, então, para reforçar esse elenco, tem que ser o jogador. E aí é isso que o Flamengo está buscando com o Paquetá e esse jogo de paciência aí faz parte do processo. Eu acho assim, ó, depois que o Paquetá revelou o desejo de vir pro Flamengo, esquece, irmão, esquece, não vai ficar lá, não vai ficar e vai vir, o cara já falou que ele quer vir, e aí é uma questão agora de negociar, né, porque ele não quer ficar lá, ele não quer ficar no West Ham. Ô Monique, então assim, a ideia é ele chegar já, né? Aquela história de ficar, jogar até o fim da... Até porque ele não tá sendo utilizado, ele já... Eu não sei como é que tá a relação lá dele com o clube, mas não deve estar muito boa, né? Porque o clube tá numa situação ruim no campeonato e ele não tá jogando. Então, ele chega pra agora. Numa dessas, você falou que já pega o Corinthians no domingo? No Flamengo há onda de otimismo em relação a isso, né? De poder relacionar ele para essa partida, né? Que daí ele entrar em campo e qualquer coisa eu acho mais complicado. Mas a ideia seria, né, que ele chegasse e pelo menos levar ele para Brasília, relacionar ele para a partida. Levando em conta, né, que ele está, né, sem jogar nas últimas semanas. Oficialmente o West Ham fala sobre dores nas costas, mas a gente sabe qual é o cenário, né? Qual é a situação. E no Flamengo há o entendimento de que 2 coisas ajudam muito nesse momento. Uma delas, obviamente, é essa postura do Paquetá que você citou, né? De já ter sido contundente, não só de que ele quer vir para o Flamengo, mas no sentido de, olha, não escuta nenhuma outra proposta que não adianta, eu não quero ficar na Inglaterra, eu quero ir embora para o Brasil. Então, isso é uma coisa, né? E a outra foram as 2 vitórias do West Ham na Premier League sem o Paquetá. O Flamengo tem o entendimento de que isso colaborou para um cenário do West Ham enxergar ali que dá para buscar uma peça de reposição e que dá para ficar sem o Paquetá nesse momento aí conturbado. Então,
fatores, né, que vão contribuindo aqui, ajudando de um lado, de outro, mas nesse jogo de paciência. Como o Bap disse, né, nós já tínhamos 2 outras situações muito mais complicadas que a gente conseguiu destravar. A parte financeira e o West Ham aceitar liberar o Paquetá para já. Agora é uma questão de ajustar ali a forma de pagamento, né? E não é nem assim, o West Ham quer à vista, o Flamengo quer parcelado. Já ficou um entendimento de que é parcelado, é o tempo do parcelamento. Então não me parece ser um nó tão grande para desatar diante de tudo que o Flamengo já teve. Por isso que eu vejo do lado do staff, do jogador também, muito otimismo de que as coisas estão se movimentando para, quem sabe, acontecer de fato nessa semana. E aí eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento, né, André? Como disse o Bap, a gente está conversando aqui, pode ser que eu saia daqui e daqui a pouco a gente tenha a informação de que tudo se desenrolou. Então, agora é uma espécie de contagem regressiva aí para o torcedor do Flamengo e para o Paquetá também, né? Tem um amigo meu que já me mandou uma mensagem aqui, tá acompanhando, evidentemente, a live, torcedor do Corinthians, falando, pode anotar que ele tá contratado, vai chegar e vai jogar contra o Corinthians. Contra o Corinthians tudo acontece, tudo acontece. Ele tá aqui preocupado já com a chegada do Paquetá. Moniquinha,